Minha gente, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa disciplina de Direito do Trabalho 1, importando em verificar as regras gerais, a introdução geral ao direito do trabalho, a análise dos princípios, dos fundamentos gerais, das configurações mais amplas e mais genéricas de todo o direito do trabalho. Então, para isso, nós já estamos praticamente terminados com a noção de relação jurídica do trabalho, ou relação individual do trabalho, e me falta explicar alguns conceitos, inclusive esse de relação jurídica e relação individual do trabalho. Sobre relação jurídica, eu já dei alguma ideiazinha para vocês. É de que relação jurídica é aquela relação que se submete, que está exposta a preceitos jurídicos, que podem envolver normas, sejam regras, sejam princípios, que podem envolver fontes do direito que nos trazem essas regras e esses princípios, e que vão envolver, entre os princípios, uma série de regras de hermenêutica, de interpretação, e de crítica, de análise propriamente dita, para ver as partes que compõem esse todo chamado direito do trabalho, e, além disso tudo, ver também como que a cabeça do homem, a sua política, a sua ideologia, a sua cultura, a sua economia e os respectivos interesses econômicos querem anotar isso aí. Eu repito, a partir a análise do mundo, do ambiente, da sociedade em que se desenvolve esse direito como forma de conduta, ou melhor, de disciplina da conduta humana em sociedade. Tem gente que chamou o direito até de uma disciplina entrelaçante, uma disciplina que reuniria, que misturaria os muitos interesses individuais que se encontram na sociedade. Ou se encontram para se complementar, e aí nós temos interesses harmônicos, ou se encontram para se excluir um ao outro, temos interesses opostos, ou então se encontram para, num contraponto entre eles, numa convivência entre eles, se limitarem ao mesmo tempo para não prejudicar a realização do outro e nem para ser prejudicado pela relação dos outros. E, além disto, e mais importante, seria também para que os dois juntos fizessem com que aquela relação crescesse em resultado e em satisfação das respectivas necessidades. Então, com isto, a relação tem um objetivo teórico muito claro, que é possibilitar a realização dos interesses com a conquista dos bens dentro da convivência social e impedir, ou pelo menos diminuir, o grau de conflitualidade. Isso está lá naquele esquema número 1, o grau de conflitualidade que abrange todo o miolo social da nossa convivência, toda a parte em que temos contatos uns com os outros. Então, não existe direito do homem isolado, não existe direito fora de sociedades, não existe
prevenção e regulação e minoração dos contratos, ou melhor, o contrato é só uma das espécies que nós vamos abranger. Não existem nem a regulação, nem a minoração, nem a extinção de conflitos na convivência entre as partes das relações jurídicas do trabalho. E quando eu falo em relações individuais, relações jurídicas individuais do trabalho, eu estou me referindo àquelas que se processam exatamente para o fim do trabalho. Quer dizer, para o fim de que o empregado aplique, desgaste a sua força de trabalho, aplicando-a em um bem que vai melhorar, que vai realizar interesses do empregador. Se eu transformo uma bola de aço em um alicate de unha, eu estou beneficiando aquelas pessoas, aquele que me encomendou, que me mandou fazer o alicate de unha. Agora, com isto, eu me desgasto. E eu estou fazendo isso para evitar ao máximo possível esse desgaste, para entregar o bem do outro do jeito que o outro quer, e ao mesmo tempo para gastar, para outorgar a ele o mínimo possível da minha energia pessoal, energia de trabalho. Esta, então, é a relação jurídica individual trabalhista. E a oposição a ela que faz destacar esse individual aí como necessário é a relação coletiva do trabalho. Relação coletiva do trabalho não é entre pessoas isoladas, não é entre pessoas individuais, não é entre seres humanos vistos individualmente ou isoladamente. É entre categorias. As categorias dos empregadores, quer dizer, daqueles que detêm o negócio, que detêm o equipamento, os equipamentos, que detêm as patentes, as metodologias e tal, e, quanto a este último aspecto, nós ainda vamos discutir na aula de hoje, e entre aquele outro que detém a força de trabalho, detém, e aqui eu já estou começando a discussão que eu falei, porque eu já estou falando em metodologia do trabalho, no conhecimento necessário àquele trabalho, nos procedimentos trabalhistas por aquela pessoa adotados. E adotados dentro da seção da força de trabalho para o outro, quer dizer, adotados na própria alienação do seu trabalho a favor do outro. Então, o aspecto desta pessoa é da relação individual de trabalho. Tanto os aspectos da obrigação dele, que é essa que eu acabei de descrever, quanto dos direitos que ele tem e recebe, e deve receber, né? Direito, dever, se é direito dele, é dever do empregador, deve receber em troca daquela mesma força de trabalho cedida. Já a coletiva não. Ela pega um conjunto de empregadores, de atividades laborais, físicas, produtivas, empresariais, do conjunto de equipamentos que ele tem. Ele pega, pois bem, esse conjunto de providências de fazimento, de produção, de adequação ou aperfeiçoamento. Por que eu falei esses 4 verbos em seguida? Porque eu tenho mania de repetir, através de outras palavras, a mesma ideia já lançada, para facilitar a introjeção, o entendimento delas por vocês. Não, aqui tem mais uma finalidade. A finalidade maior que tem aqui é que
esta força de trabalho vai ser cedida, vai ser incorporada, através da sua inoculação em uma coisa que se torna desejável, que se torna capaz de realizar o interesse do empregador, e realizando esse interesse, vamos extinguir ou diminuir ou amoldar a realidade que é necessária para ele e que vai satisfazê-lo. Então, aqui eu já peguei aquele esquema número 1 que eu falei e o li ao contrário. O li lá do final, quando fala na utilidade, até o princípio, quando fala da necessidade, da carência, quer dizer, da falta que eu sinto de me dispor, de estar disponível para mim, aquela utilidade final lá do esquema. Então, já viram que, se eu for olhar do ponto de vista funcional, do ponto de vista do trabalho prestado, da força de trabalho que eu consagro àquela minha relação de emprego, eu tenho que olhar no sentido invertido àquele que nós já estudamos, que eu estou olhando a partir da necessidade do tomador do serviço, do empregador, que lhe gerou o interesse que deflagrou esse processo de inocular uma utilidade em uma coisa e ceder para ele. Interessante? Muito interessante. Porque isso que eu acabei de explicar, nessas poucas frases, é a razão da existência e da evolução e da satisfação, se é que existe, da sociedade humana. Eu já falei para vocês que, na verdade, existiram várias humanidades iniciantes. Várias delas se extinguiram, como muitos outros bichos se extinguiram. Mas pelo menos 6 já foram encontradas em vestígios ao longo do mundo, de 3 ou 4 países na Europa, mais os da calota polar, da Inglaterra, da Islândia, dos países nórdicos, mais alguns vários lá na África, e inclusive teve espécie humana que foi encontrada na Europa, a nossa mesmo, o Homo sapiens foi encontrado na Europa, mas a origem dele estava lá na África e já mais para o sul, para baixo da metade da África. Mas tinha outros na Malásia, tinha outros na China, o Sinantropo, tinha na Austrália o Australopiteco, tinha na Europa, que eu falei que tinha vários, tinha o Neandertal, o homem de Cro-Magnon, que era uma caverna que tinha lá onde eles acharam vestígios humanos, e assim por diante. Então, desses vários lugares do mundo, alguns eram mais snobs, alguns eram mais acolhedores, isso já ajudou algumas espécies humanas a progredir e outras não. E depois veio aquela própria espécie, o ser humano daquela espécie, que ou se adaptou melhor ao ambiente, tinha melhores recursos mentais para adaptar aquele ambiente, para colher utilidades nele e satisfazer necessidades humanas, assim por diante. As que foram melhor aquinhoadas pela natureza e pelo cérebro do lugar em que se desenvolveram, tiveram sucesso, mais ou menos sucesso. Tanto que a nossa espécie humana, a única que existe hoje, pelo menos supõe-se, porque é possível que algum povo do mundo,
ou lá na Malásia, onde surgiram outras espécies humanas, ou lá na calota polar, onde surgiram também outras e tal, ou na África ou aqui na América, os primitivos, é possível que alguém que ainda viva, e nesse caso eu citei a América por último, também não foi só por mera colocação na frase. Não é que ela seja o zagueiro do time, ou o goleiro, é porque aqui nós temos menos probabilidade de ter outras espécies humanas que triunfaram, porque os europeus chegaram aqui e aniquilaram indiscriminadamente todos os que viram. E como bom sucessor deles naquela época, hoje é o patrão deles, o país, o Estado, chamado, que naquela época começou como colônia, Estados Unidos da América, também continuaram esse esforço de extermínio. E, então, lá hoje tem uma reminiscência da vida primitiva, inclusive de possíveis outras espécies humanas que lá existissem, muito menor do que na própria Europa, do que em outros lugares. Mas isso não é imaginação de ninguém, não é uma característica isolada da América, porque muitos antropólogos, muitos paleontólogos atribuem o desaparecimento dos neandertais pela ação destrutiva, pela ação exterminadora do Homo sapiens. Então, o homem, como muitos outros animais, tem esse instinto destrutivo de espécies com ele, concorrentes. Aqui no nosso caso, de gêneros, de macro populações, macro conjuntos de indivíduos consanguíneos, congêneres. O homem está sempre destruindo o próprio homem. Neste ponto, e pelo que eu conheço dele, quase tudo que eu posso concordar com Hobbes, Thomas Hobbes, o inglês que resolveu interpretar não o homem, mas o mundo, fazendo o que se chama de filosofia política, ele, então, pouco além disso é que eu concordo com ele. Quer dizer, resumo, eu discordo da maioria das teorias dele. E existem outros filósofos que me abrem a cabeça e que me levam a despertar para essa discordância. Mas das poucas que eu concordo, é que o homem é o lobo do homem. Me parece até que nos textos dele ele fala que o homem era o lobo do homem. Antes de formar a sociedade atual, e exatamente como um motivador dessa sociedade atual. Já que uns eram tão ruins assim, tão desgraçados assim para os outros, que se estabelecesse um poder exterior ao de cada indivíduo para comandá-lo e impedir que nele brotasse ou vigesse aquele instinto, vamos dizer, assassino que o caracterizava. Assassino e exterminador. No entanto, esse esforço, ou essa solução que eles arranjaram, que foi o Estado, não teve um sucesso absoluto, senão, tanto que hoje nós vemos países se destruindo reciprocamente, se bem que não está tão recíproco e tão igual assim nada, como na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, como na guerra entre o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte, como na guerra política pela qual o Brasil está vivendo, em que dois grupos opostos se acusam reciprocamente de destruidores do país e de seu povo, e, ao mesmo tempo, também
e aqui eu acho injusto igualá-los, porque nós temos um congregado pelo próprio presidente da República, que é o pior dos dois nessa atividade pelo extermínio e pela absoluta insatisfação, quer dizer, não operar, não conquistar utilidade nenhuma nas coisas. E se eu não vou operar, se eu não vou trabalhar conquistando ali utilidade nas coisas, obviamente, dentro da minha sociedade vai faltar emprego. Porque todo emprego é isso. E aí nós podemos tocar um passo à frente com essa nossa relação de emprego. Não vamos falar agora sobre a relação coletiva de trabalho, porque esta relação coletiva de trabalho é apenas uma abordagem diferenciada do exercício do poder, do intelecto e das escolhas humanas sobre os mundos, o mundo espiritual, o mundo cultural, o mundo físico, mundos animal, biológico e tal, que estão dentro desse físico, assim por diante. Então, o que nós temos que ver é que, se não há trabalho, não há emprego, porque um toma o outro como seu empregado, porque, na verdade, quer tomar a força de trabalho dele, é a energia vital que ele aplica em aperfeiçoar as coisas, em tornar as coisas aproveitáveis por um ser humano. Ora, o que eu aproveito? Aquilo que é útil para mim. Então, tornar as coisas aproveitáveis é a outra parte, a parte final de um conceito de relação individual de emprego. Então, a relação individual de emprego é aquela em que duas pessoas se relacionam, duas pessoas entram em contato ativo, que não é só para uma ler historinha para outra, como fazem na escola infantil, para que um entregue um produto ao outro e receba desse produto, desse outro, a remuneração por essa entrega do produto. Pois bem, recomeçando o nosso conceito para ir terminando a nossa visão da relação de emprego. A relação de emprego é a atividade conjunta de dois seres humanos, sendo um deles o ser humano individual que vai aplicar a sua força de trabalho, atribuindo utilidade a alguma coisa, a ser cedida, ou já cedida, melhor dizendo, desculpe, atribuindo utilidade a alguma coisa, cedida para o outro como utilidade capaz de realizar o seu interesse. Eu ainda podia esticar esse conceito pelo resto daquele esquema número 1, até entrar no esquema número 2, que vocês vejam que é muito mais rico. Mas não vou fazer isso para não complicar mais ainda aí essa relação, que amanhã ou depois eu posso querer que algum de vocês me diga ela. E vou dar uma nota em troca disso, porque aqui também nós estamos tendo uma relação de trabalho, só que não é relação de emprego, né? Ressalva feita, vamos passar para o seguinte. Então, esta relação, como eu acabei de mostrar aqui agora, mas já falei isso explicitamente nas nossas 4 aulas anteriores, 2 num dia e 2 no outro, dia 29, me parece, e dia 3. Dia 29, dia 3, espera aí um pouquinho. Exatamente, dia 29. Não,
a outra foi dia 1º. Hoje, dia 5, estamos tendo a terceira. Eu falar em aula dia 3, vocês vão até me linchar, porque dia 3 é domingo, pô. Foi domingo. Mas então, a aula do dia 29, a aula do dia 1º, e completaram 4 aulas, que cada dia tem 2. E as de hoje, que vão concluir com a nossa 6ª aula da programação do nosso DIT 2. DIT 1. O ano é que é o 2. Continuando. Esta sessão de trabalho começou, como eu expliquei para vocês, lá na sociedade primitiva. Primeiro uma sessão para toda a tribo, depois uma sessão para a família, depois começaram a aparecer sessões individuais, lá com a escravidão, lá com o servilismo, com outras formas de organização econômico-política da sociedade. Foram aparecendo outras formas. E nós precisamos, eu já falei nisso para vocês, mas nós precisamos de estabelecer, pelo menos sistemicamente, a sucessão delas no tempo. Mas como sucessão comum, uma acaba e outra começa? Não. Todas existem todo o tempo. O que há de diferente entre uma era da humanidade e outra não é a natureza da sessão, é qual delas que é majoritária, é qual a supremacia de alguma delas. Então, nós já vimos assim como um todo a história da humanidade. Falei no primeira especialização, primeira divisão do trabalho, que foi afastar os menores, os considerados inabilitados para o trabalho, para qualquer forma de trabalho, e não existia ainda naquela época uma sistematização jurídica, mas nós vemos hoje que é também para qualquer forma sistêmica do direito. Então, houve aquela primeira divisão do trabalho entre o trabalho e o não trabalho. Depois veio a segunda entre o trabalho feminino e o trabalho masculino, com uma supremacia do trabalho masculino, porque a ele competia guardar as principais características tribais cuja subsistência elas garantiam com aquelas atividades. E aí, o que ocorria? Antes do segundo golpe de Estado, o primeiro não foi golpe de Estado, foi golpe de convivência, foi golpe social, porque as sociedades humanas atendiam muito bem esse nome e tinham uma organização meramente social, não tinham uma organização política para ter Estado. E depois começaram a politizar essas relações, ao mesmo tempo que o patrimônio na guarda das mulheres e a atuação subsistencial à tribo que essas mulheres praticavam, chegaram a um ponto em que elas estavam guardando uma riqueza. Elas estavam guardando a fortuna da tribo. Era ouro? Era diamante? Não. Era um osso de javali, um pedaço de carne seca de zebra, um peixe moqueado. Você sabe o que é isso? É aquele que foi seco nas brasas de um artefato primitivo que se chama até hoje, porque até hoje é utilizado, moquém, porque ele não chega a assar a carne, ele a moqueia, ele dá uma aquecida e um susto de calor nela para extinguir
os micro-organismos, bactérias, vírus, fungos e outros micróbios candidatos a parasitar seres vivos ou mortos. E com isso, eles poderem conservar a carne mais tempo. Aliás, a única ilustração assim plena que eu vou dar na aula de hoje. Todos os meios de preparar alimentos nasceram de um meio de conservá-los, de uma tentativa de conservá-los, porque eles estavam ali doidos, aquele povo primitivo, né, os pré-históricos, os Cro-Magnon, os Neandertal, os Sinantrópicos e tal, estavam doidos ali esperando, já com as alienações de domínio, as notas promissórias e tal, as faturas, prontas para serem assinadas, para eles comprarem uma geladeira, que ia dar para eles guardarem tudo. Então, enquanto a geladeira não vinha, que ela só veio nesse século agora, uns 50 séculos depois dessa época que eu estou falando, 50? Não, acho que mais. Porque aqui, no Brasil, aqui em Minas, eles descobriram fósseis de 13 mil anos atrás, ou 13 milhões, por aí lá fora. Lá na Bahia, descobriram aqui, descobriram na Bahia, descobriram no interior de São Paulo, descobriram lá no Piauí, fósseis humanos, ou pelo menos que serviram aos humanos. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando chegaram lá e encontraram um bicho morto, fossilizado, foram observar e viram que tinha um corte de faca de pedra lascada ou de pedra polida no pescoço do animal. Quem que matou aquele animal com uma faca de pedra polida? Foi o elefante, que nem existia aqui, naquela época, e nem hoje, né? Foi um contendor, um inimigo qualquer dele? Não. Quem fazia isto era só um homem. E deixou de fazer isso por descobrir outras coisas mais eficientes para chegar à mesma finalidade. Então, voltando ao ponto em que eu estava, esse povo vivia na tribo, que era pequena, permanentemente sujeito à fome. Eles tinham uma inanição vital, uma inanição permanente. Nenhum deles, nenhum momento do dia, estava completamente sem fome. Sim, estava. Na hora que chegava a turma de caçadores, a minha neta fala sacadores, né? Inverte essas duas sílabas. Eu acho que ela não está muito errada, não, viu? Porque como sacavam naquele período sobre as suas aventuras, as suas caças, as suas atribuições valorosas. Mas então, eles chegavam com, vamos supor, um antílope morto, juntava todo mundo, descarnava aquilo, arrancava o pelo, o couro. Primeiro arrancavam, saíam arrancando e jogando fora até com os dentes. Depois viram que era útil para fazer um casaquinho de pele, para fazer um cobertor de pelo do couro do antílope e tal. E começaram a arrancar com mais cuidado. Mas eu imagino a contenção a que eles se submetiam para arrancar com mais cuidado e fazer o seu casaco de pele. Podia fazer isso com medo da mulher que estava mandando, porque ela queria o casaco de pele. Então, os homens faziam o ai, 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 como diziam as mulheres. Então, mas eu imagino a fome, porque, como eu falei, numa inanição permanente, nessa hora, então, e frente ao bicho ali, que eles estavam descarnando, para se alimentar, devia ficar bem maior. Mas eles abriam o bicho e comiam todo, roía até as pontas dos ossos,
como a maioria dos seres humanos atuais fazem com os ossos de frango. Ou com os ossos que vêm na feijoada, lá do joelho do porco, lá do pé de porco e tal. Mas então, ali eles estavam trabalhando em conjunto. E as mulheres chegavam e começavam a descarnar aquele bicho, e começavam a distribuir para os meninos, e começava a dar um jeito de já proteger alguma parte, porque elas não sabiam se aquilo ali ia ser devorado tudo na mesma hora. Ou moqueava, ou salgava, ou assava, ou cozinhava, ou punha para secar no sol, geralmente com muito sal em cima. Então, enfim, algum desses que eu falei, que hoje são formas de fazer para degustarmos iguarias saborosíssimas, mas que foi inventado apenas para conservar aquele alimento deteriorável em pouco tempo. Então, aquilo ali eles estavam todos trabalhando em conjunto. Mesmo aquela que excluía dos outros a glutonaria em cima do pedaço de carne, queria era guardar aquela carne para uma parte, pelo menos, da população que ela teria selecionado, comer depois. Ou o homem que ela estava, naqueles dias, naqueles momentos, namorando, produzindo a nova geração daquele grupo. Ou os filhos comuns de todos, porque ela usava cuidar deles, ou assim por diante. Estava chegando a turma dos caçadores, às vezes ela queria fortalecer bem a turma dos coletores que ia sair para o mato para ficar subindo em árvore, descendo em árvore, vendo onça, vendo urso, vendo sei lá que bichos que poderiam existir em cada parte do mundo. Então, e ela queria fortalecê-los bem para que eles tivessem um exercício do trabalho produtivo, de sucesso, bem reforçado. Porque os outros iam continuar com aquela fome meia boca que eles tinham sempre. Aí, eles começaram a usar essa mesma estratégia de se juntar tudo para combater outras tribos que invadissem esses territórios de caça, de pesca, de coleta deles, ou o território da habitação temporária deles, que a maioria das habitações eram temporárias, já que os homens eram nômades. Vocês peguem, por exemplo, vamos pegar um livro bem comum, acessível e clássico nessa função de dar informações científicas resumidas. A Enciclopédia Barça. Quando ela fala nesses homens primitivos em relação a um local determinado, a Arábia, não é a Arábia Saudita, o único país que tem a assinatura dos seus governantes, os sauditas, e vem de Saúde, que é a família do que deu o golpe nos califas antigos e assumiu, e passa de geração a geração, assumiu o poder hereditário sobre esse povo. Pois bem, lá a antropologia, a paleontologia descobriu que aquele lugar tinha pelo menos duas estirpes, duas confluências ou refluências separadas do povo ou dos povos que vieram a se tornar os árabes na atualidade. E então havia muita guerra entre eles, e como eram povos completamente diferentes, também haviam diferenças culturais, diferenças quanto à alimentação, quanto aos utensílios que eles fabricavam, quanto à maneira de viver, a maneira de guerrear, a maneira de se seduzirem uns aos outros, e assim por diante. Então, uma dessas formas
desse conjunto de sociedades humanas, de tribos primitivas aos árabes, era instalada na terra, desenvolvendo coisas ali, plantando em volta, apesar de ser um deserto, que é até hoje. Não dá para plantar em qualquer lugar. Tem lugar que não dá mesmo. Mas eles tinham os lugares que davam, alguns, outros não. Então, e eles eram sedentários. Naquela Arábia, é claro que eles eram sedentários, eles tinham muita sede. Sede, você sabe, não é derivado ou melhor, sedentário não é derivado de sede. Sedentário não é quem tem sede. Pode ser mais quem tem fome do que quem tem sede. Sedentários são aqueles que têm moradia e cultura fixadas e processadas e influenciadas em determinada localização. Eu fiz questão de falar isso, determinada localização, em vez de falar num lugar qualquer, porque não era só, não, eu vou morar no bairro Sion. Não era um pedaço de terra que eles habitavam. Eram terras mais ou menos amplas, em que eles podiam até se deslocar ali dentro, mas como eles recebiam a influência de mundo para a sua cultura e para a sua vida, de todo aquele território. E eles influenciavam com a sua cultura. Então, do mundo para o homem é a influência natural. Do homem para o mundo é a influência cultural. Eles conformavam aquele território e se conformavam àquele território. Então, eram sedentários. Os outros eram nômades. Mas não era da Arábia? Era. Mas a Arábia é um pouquinho grande. Deve ser igual a 2 estados grandes brasileiros. Por exemplo, vamos pegar 2 próximos. O Pará e o Maranhão, ou os 2 Mato Grosso, não, talvez maior do que os 2 Mato Grosso. Mas, então, eles eram, nesse território, nós tínhamos os sedentários. Nos que estavam indo atrás das coisas para lhes comunicarem utilidade e usarem, ao invés dos sedentários que estavam trazendo as coisas para si, esses não iam atrás, então eram nômades. Mas então, este povo já tinha uma característica bem avançada em relação àqueles primitivos que nós estávamos falando antes, que não constituíam nem sequer tribo, porque não havia organização íncita nenhuma. Havia apenas um agrupamento humano, que agrupamento eles costumam usar para contingentes militares. Então, vamos falar agrupamentos. Esses agrupamentos foram se sofisticando. E como tudo, como a alimentação, como a educação das novas gerações, como a obtenção de alimentos, como tudo na vida, também, e nessas atividades todas, foi se especializando, se aperfeiçoando. O trabalho, aperfeiçoando as ferramentas, aperfeiçoando as técnicas, enfim, se tornando cada vez mais eficientes na produção da satisfação de si mesmos, de seu povo. Ora, nós acabamos de ver que produzir a satisfação é tornar disponível uma coisa a qual foi incorporada uma utilidade, quer dizer, que foi transformada em bem. Isso é trabalho. Então, a grande mola do desenvolvimento dos grupos humanos primitivos, das tribos, das fratrias, das gens, foi o trabalho. E então, naquela época, nós tínhamos um trabalho de todos para todos. Primeiro, eles desconheciam a propriedade. Então não tinha que falar que esse mouse é meu,
Eu tenho que subir porque aqui abaixo do computador vocês não veem. Esse mouse é meu? Não, eu podia até ser o usuário permanentemente dele, mas eu mesmo não sabia que eu podia ser dono dele. Aliás, não podia, não existia o Instituto da Propriedade ou do domínio senhorial sobre aquela coisa. E eles, então, tinham tudo que existisse, porque eu já falei, fomes passavam, frios passavam, porque ainda não tinham chegado à condição de produzir o tanto que eles precisavam consumir. Mas foram levando e foram se aproximando desse dia, à medida que descobriram o trabalho de pastoreio, o trabalho de criação de galinha, o trabalho de formas mais sofisticadas de colher frutos, de pegar ovos, de caçar animais. Aí eles foram melhorando de vida. E descobrindo também que se o outro não se apropriasse daquela coisa hoje, porque ele está com fome para ele comer, eu não estou com fome, mas eu podia guardar aquela coisa e comer amanhã. Então começou a separar os bens em relação às pessoas. Não só os trabalhos, não só o empenho da força de trabalho, mas também os bens, em função das pessoas. E aí eles já estavam numa fase em que eles começavam a se apropriar de bens que outras tribos pretendiam que fossem delas e assim por diante. Então, começaram a ter contato com essas outras tribos e guerrear. Guerrear, inclusive, era uma ótima fonte de alimentos, de bens servíveis e tal. Mas o que aconteceu nesse momento? Eles passaram daquela fase primitiva de não ter propriedade. Todo mundo podia fazer uso da utilidade de todos os bens. Isso dava bastante atrito, é claro, né? Você já pensou eu pegar uma pá de carneiro, não uma pá mecânica, pá funcional, pá de trabalho, mas a pá como uma parte do pernil do carneiro, do animal. Eu estou lá com ela exatamente no meio dos dentes, puxando para arrancar o terceiro pedaço. Vem o outro e fala, eu estou com mais fome que você. Porque ele não podia falar, essa pá é minha. Ele não sabia, dele era só que fosse tirada do corpo dele. Existia também a antropofagia para tirar a peça do corpo do outro e se degustar com ela, né? Se bem que a maioria, ou pelo menos os que estão comprovados, todo povo que chegou a ser antropófago, ou canibal, que é uma forma de antropofagia, em que eu me alimento do meu próprio povo, outro ser humano. Então, mas isso é um antropófago também, né? Todo antropófago seria por convicções religiosas, fé religiosa. Eles comiam para assimilar o espírito do outro, para assimilar as características físicas e espirituais do deglutido, e assim por diante. Então, mas não é assunto nosso. Vamos largar essa vertente para lá e voltar nos que estão disputando coisas de comer. Machado de Assis tem um conto lindíssimo sobre isso. E inteligentíssimo, é tanto bonito a história contada quanto a linguagem, o português usado, quanto a lição de civilização e de evolução humana que ele deixa lá para a gente, sem ser didático e sem ser moralista, nem um minuto durante o conto. Que esse conto se chama Ao Vencedor, as Batatas. Leiam e lembrem disso que vocês vão ver
outro mundo dentro daquele conto. Mas então, os homens daquela sociedade primitiva, até chegar a esse momento em que eles começaram a guerrear com os outros, a tomar comida daqui, a tomar comida dali, a já ter os requisitos culinários para instaurar formas de conservar aqueles alimentos e tal. Quando foi chegando nesse momento, eles mudaram a função dos indivíduos dentro do grupo. E qual que era a função anterior que eles estavam mudando? A função de trabalho tribal comunitário. Trabalho, eu já expliquei, é a aplicação da energia, a aplicação da força de trabalho de uma pessoa sobre coisas do mundo para fazer brotar nelas alguma utilidade que era, no caso do trabalho empregatício, que é cedida, a força de trabalho é cedida a terceiro. Então, naquela época, não tinha esse negócio de cessão, porque você cede o que é seu. O que não tem dono que você está usando, o que fosse do outro que você estivesse beneficiando, não é seu. Você não cede, não é ele. Você cede, é o que você acrescenta a ele. É o aperfeiçoamento que você lhe dá. Então o homem cedia a força de trabalho, que era o que ele tinha capaz de criar essa utilidade, de aperfeiçoar esse produto. E o resto era tudo comum. Então, o trabalho, além de ser tribal, quer dizer, hoje eu vou usar um produto, pego igual esse que está aqui, veja essa etiquetazinha, trouxe a toalha para cá exatamente para ter o capricho mostrar. E aqui está escrito Made in China. Isso quer dizer que eu estou usando o trabalho injetado nesse tecido por um chinês morador lá da China. Nem sei que cidade que não olhei ali. Aí eu estou usando um trabalho de uma pessoa que eu não conheço, nunca vi falar, nem tenho certeza que existe. Mas lá não, eles usavam os trabalhos uns dos outros ali dentro daquele círculo fechado da tribo. Então, era um trabalho tribal. Em segundo lugar, era um trabalho comunitário. Quer dizer, todo mundo fazia tudo para todo mundo. Não era necessário que todos os indivíduos estivessem fazendo aquilo tudo. O trabalho da mulher já era separado do trabalho do homem. Os que pescavam saíam pelo rio assim, procurando, às vezes 2, 3 dias. Os que caçavam, às vezes, iam até lá do outro lado da cordilheira, do conjunto de montanhas, ou do mar, pegavam as canoazinhas e atravessavam da ilha para o continente, da ilha para outra ilha, do continente para uma das ilhas. Então, demoravam aí, às vezes ficavam 15 dias para caçar, aproveitando o tempo em que havia a migração dos animais naquela região. Que aí eles tinham animal com fartura. E quanto mais eles usavam, mais eles diminuíam os animais existentes, né? Mas então, trabalho tribal comunitário. Foi a primeira forma de quê? De organização do trabalho existente. Eu falei que o trabalho era organizado, que o trabalho era, o fruto dele era conservado pelas mulheres, que todos comiam, que ninguém podia avançar em cima do outro, porque nada era de ninguém. Até as relações sexuais eram assim. Tanto que eu podia dizer quem era a mãe de cada menino, mas eu não podia dizer quem era o pai. E eles estavam muito satisfeitos com isso. Se vocês quiserem estudar o voo das relações conjugais
não é conge, igual o doutor Moro. Esse Morozinho que foi juiz da Lava Jato, ministro do Bolsonaro, agora está vivendo aí à custa de um escritório que é o banco e dos partidos políticos que estão custeando a pré-campanha dele, que é a presidente da República. Parece que vai acabar agora. Mas então, o Moro, que eu falei, tem diferença, por exemplo, de um grande político e não tão jurídico, lá da Itália, que foi morto pelos grupos guerrilheiros italianos, não sei qual, mas foi um grupo guerrilheiro, que chamava Aldo Moro. Este era de se admirar. Mas então, mataram a pessoa errada. Em vez dele, podia ser outro político com outra linha lá da própria Itália, em que a política da Itália ia se aperfeiçoar, ao contrário do que ocorreu com ela, vendo o Aldo Moro ser morto. Mas então, esse exemplo passou, e a primeira fase do homem como comunidade tribal, eu falei para vocês que ele começou com um grupo consanguíneo quase disforme, e foi evoluindo, e quando terminou essa fase da humanidade, ele vivia em tribos já bem estruturadas, com algumas regras costumeiras, com alguns cuidados, algumas cerimônias, alguns principalmente religiosas, alguns cuidados de gente vivendo em conjunto, de civilização. Naquela época, obviamente, muito mais atrasada do que a nossa, mas mais solidária, porque hoje não tem quase ninguém solidário um ao outro. Naquela época era, pela própria organização social, tinha que ser. E aí acabou essa forma. Porque quando, eu já falei para vocês, que quando chegou na segunda fase dessa pré-história, a primeira então, foi aquela do trabalho tribal comunitário. Aqui, os homens falavam, que diabo é isso? Nós trabalhamos e as mulheres aproveitam. Aproveitava que nada. As coitadas, você já pega 3 coisas. Cuidar de filhos, ou cuidar cuidar de crianças. Segundo, manter a casa, os bens, a funcionalidade da tribo. Terceira, garantir alimentos, peles e tal, bens necessários para toda a tribo. Qualquer uma dessas atividades já seria um trabalho excessivo para uma jornada de 8 horas diárias numa sociedade atual. No entanto, as mulheres nem conheciam o relógio, elas sabiam que tinha clareado, elas sabiam que tinha escurecido. E sabiam a tarefa que elas tinham. Ou melhor, que elas tinham pregado para si devido à sua própria forma de viver na sociedade. Os homens lá do lado deles, carregando, eu falei no antílope, mas pode ser o coelho, pode ser o javali, qualquer animal já morto nas costas, para fazer essa alimentação. Eles falam, então você é discriminador, você está separando as mulheres, os homens, o serviço das mulheres, o serviço dos homens. Não. Pelo contrário, eu estou dizendo que o conjunto dos serviços que a sociedade produz, que ambos os sexos produzem,
são a manutenção da subsistência daquela sociedade. Então, todos têm a mesma nobreza, a mesma necessidade, a mesma dignidade para os serviços, para aqueles que prestam esses serviços. Tanto eram famosos e respeitados na tribo, uma mulher que tinha parido 10 filhos já, e esta era uma atividade importantíssima para a tribo. A defesa da espécie, a preservação da espécie. E eles não tinham muitos microscópios, eles não tinham fábricas de lâmina para coletar sangue, para fazer exame. Eles não tinham nenhuma das características materiais ou cognitivas que eles precisavam para descobrir, fazer um DNA no menino e descobrir de quem que era o filho, quem que era o pai dele. Aliás, vocês são da primeira geração que, se os pais quiseram, foram objeto de exame de DNA. Ou do ultrassom para descobrir se era menino ou menina. Vejam, a briga entre ser mulher e ser homem, ser aqui não como verbo, mas como substantivo. O ser homem, o ser mulher. Existe até hoje. Só que hoje tem esses instrumentos científicos para resolvê-la. Naquela época não tinha. Então ninguém sabia quem que era o pai daquele menino que estava acabando de nascer. Eles eram filhos de todos os homens da tribo. Era a convenção. Eu falei para vocês agora mesmo, e parei no meio, que se vocês quiserem uma leitura, um estudo mais aprofundado sobre essa parte, tratando de antropologia, de sociologia, de política, de economia, não de direito especificamente, mas é um livro muito interessante. Chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É sobre exatamente esse período que a gente está falando, pelos nomes que eu falei aqui. É do Friedrich Engels. Ele conta essa história muito bem. Não que ele tenha descoberto essa história da humanidade, que até naquela época todo mundo achava que nós éramos todos filhos de Adão e Eva, o que ia provocar entre as 2 ou 3 gerações primitivas, as primeiras gerações de seres humanos, um cataclismo de relações sexuais intrafamiliares, como foi, depois disso, as relações entre as famílias dos faraós do Egito. Só que os faraós do Egito, pela ambição da família continuar reinando, e lá, no Adão e Eva, lá no paraíso, não, era porque não existiam outras pessoas. Vocês imaginem, Adão e Eva tiveram 2 filhos, homens, um deles morreu. Com quem que o outro ia fazer sexo e filho? Então, daí parte para o seguinte: os filhos desse único que morreu eram todos irmãos. Com quem que ele ia ter também sexo para continuar procriando, para continuar com a preservação, desenvolvimento dessa humanidade de Homo sapiens. Então, esta era a primeira fase. A segunda fase começou naquele momento que o cara falou: não, trabalhar está chato demais. Nós estamos fazendo guerra com aquele povo e matamos eles todos. Para quê? Nós não somos antropófagos, não vamos comer a carne deles. Ou nós somos antropófagos, vamos comer, mas daqui a poucos dias eles já apodreceram, nós não podemos continuar comendo. Então eu vou trazer uns livros
buscar água na fonte para mim e mandar tomar conta das crianças enquanto eu fico, no sentido sexual, de ficar com a mulher. E aí já possibilitou, vejam, a educação das crianças, não pelo pai, mas pelo escravo, que ia ensinar para ele, obviamente, para eles exatamente o que ele sabia. Foi possível cada homem ter uma mulher identificada por ele como dele e fechar essa mulher no gineceu, no porão, na parte da casa destinada à mulher, porque aí ele sabia que ela não tinha relação sexual com mais nenhum, então o filho dela só podia ser dele. Alguns, tinha tanta mulher que não davam conta de tomar conta dela, então punham outros homens para tomar conta. Alguns punham mulheres, que eles eram mais sensatos, outros punham homens. Mas começou a aparecer muito filho parecido com os homens tomadores de conta, não? Na fisionomia, no semblante, na cor, na altura. Eles acharam aquilo, no mínimo, esquisito, além de alguns flagrantes que podem ter pegado, e começaram a castrar aqueles homens, ou comprar pessoas já castradas para exercer a profissão de eunuco, que era um homem fisicamente aparelhado para se tornar incapaz de ter relação sexual. Mas interessante, essa profissão até hoje não foi regulamentada, apesar de, há poucos dias atrás, o presidente da República, o Ministério do Trabalho, ter feito uma nova portaria que baseou um novo decreto, criando, mas me parece que 21 profissões no Brasil. Entre elas está até a de fazedor de churrasco, está a de passeador de cachorro. 21, muito interessantes. Mas essa de eunuco, que era uma profissão que determina uma certa providência físico-animal, que era lhe invalidar os órgãos sexuais, para tomar conta agora vamos pôr o nome, do harém, que era o cenáculo da casa, onde ficavam as mulheres. Então vejam que aqui já estava dado, ou estava sendo dado, o golpe contra as mulheres. Então ele criou monogamia, ele criou o trabalho de uma pessoa para outra, a cessão da força de trabalho, ele criou imposições comportamentais de um para os outros, que é a base do direito, ele criou a política para mostrar quem manda e quem obedece, ele criou a economia, porque ia conservar bens, para mostrar lá na política, para mostrar quem é que iam ser os que mandam, aqueles que tivessem sucesso, ou que expoliassem muitos do seu povo ou das tribos com quem lutavam. Então, eles criaram, em relação à paleontologia, eles criaram a comunidade moderna. E, como eu já falei no meio, que mudaram também as formas de trabalho, as formas de relacionamento trabalhista. A primeira, como é que chamava? Trabalho tribal comunitário. E a gente bota um primitivo na frente para saber daquela época, porque se hoje resolvermos fazer algum trabalho comunitário, cooperativas são um arremedo disso, mas se hoje nós resolvermos fazer, ele vai ser diferente daquela época, primeiro, por não ser tribal. Então, vamos deixar trabalho, o nome
sociedade humana mais primitiva que pôde existir. Trabalho, bota um humano aí para ficar chique, comunitário ou solidário primitivo. Trabalho humano, comunitário, primitivo. Eu prefiro comunitário, porque eu não estou falando de uma característica de espírito, de uma coisa que as religiões chamam virtudes, e o Estado leigo, as pessoas leigas, chamam de atitude ou qualidade. Mas então, teve essa mudança toda que eu falei. Já imaginaram assim, uma espécie de Revolução Francesa no mundo todo? Pois foi o que aconteceu, criou o Estado. E com a criação daquele Estado, mudou muita coisa. Inclusive a relação trabalhista entre as pessoas e outras. Já que, com o Estado e com essas outras coisas todas, o homem também inventou a tal da propriedade, não ainda como propriedade, que isso só veio a se consolidar e exigiu muito estudo. Tem livro que a gente vê falar neles até hoje, no Império Romano, já no final dessa era que nós estamos começando a nos referir. Essa era que nós estamos começando a nos referir é a dos impérios, porque é aquela em que um ser humano ou um grupo humano, uma oligarquia ou uma aristocracia ou um conjunto militar dominava a sua sociedade e, militarizando, criando o exército, criando a polícia, que também foram criados nesse período, eles conseguiam dominar outras. Então, o que faziam nisso? Império. Imperar é mandar. Então, o império era toda a região que uma determinada pessoa, classe, oligarquia, aristocracia, conseguia dominar. E eles usavam os exércitos e também os cofres públicos para estender essa dominação. Isso era um império. E nesse império eles instalaram esse tipo de trabalho em que uns trabalhavam para os outros, mas apenas para aqueles que conseguissem lhe pagar. Então, isso é um grave defeito dos empregados que começaram a ser ambiciosos demais e trabalhar só mediante pagamento? Não. Primeiro, que não existia empregado. Segundo, que quem determinava isto era o empregador. Eu tenho o meu pedaço de terra, onde tem lá um punhado de servos, um punhado de servos com C e servos com S. Um punhado de galinhas, um punhado de bois, de cabritos, de carneiros, de antílopes, de veados e tal. E eu vou matá-los, cozinhá-los, comê-los, que eu não aguentar comer. Eu vendo, porque tem outras pessoas que não conseguem ter tanto bicho assim. Então, eu não dou conta de fazer isso tudo que eu estou planejando. Como é que eu faço? Eu arranjo gente para fazer para mim, que vai fazer, me entregar pronto. Só que essas gentes eles arranjaram na própria tribo, quando tinha alguém na tribo que era discriminado, que era afastado por ser mau empregador, por ser chato, por ser feio, por não ter aquele tanto de bens que o outro tinha, já que inventou propriedade privada. E assim por diante. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses endividados, na hora que eles se endividassem, transformavam em escravos. Mas aí eles iam para a guerra. E ao invés de fazer isso, eu já falei, aquilo que eles faziam lá atrás, matar todo mundo, eles não matavam. Eles traziam como escravos. Escrava para sexo, escravo para ir dar água para os cachorros, para os cavalos, que podiam ser os meninos. Escravo para ir para o campo, plantar, colher, caçar. Então,
escravo para tomar conta dos haréns, que eram os eunucos, escravo até para fazer guerra. Quando estava se instalando o Estado ateniense, lá na Grécia, capital cultural da Grécia, eles criaram a polícia. Claro, eles precisavam da polícia para ver se estava todo mundo cumprindo. E isto que não era mais o costume, não era mais a cultura, não era mais o acordo entre eles, do tomador dos bens e dos serviços e do prestador daqueles bens e daqueles serviços. Não era mais isso. Então eles precisavam de gente que segurasse aquele povo e mais, que não deixasse aquelas pessoas, por mais fome que tivessem, levar o que era deles, a galinha, o porco, o boi, que era deles. Então, para fazer essa defesa, eles iam passar dia e noite. Tem um livro, esqueci até o autor, que chama O Homem e Sua Armadura, que ele, para estar pronto para trabalhar a qualquer momento, ele ficava sempre de armadura. Por fim, começou a usar armadura até para dormir, porque ele podia ser chamado no meio da noite. Então, é claro que isso foi muito problemático para ele e para a mulher dele. Pensem numa pessoa 24 horas por dia com armadura só, que não era trocável, que no dia seguinte ele continuava com ela, sem feriado, sem fim de semana, sem férias, sem licença médica, licença por doença, nada. Então, veja que a coisa era bastante complicada. E ele falou, gente, eu posso pegar esses escravos e mandar eles olhar isso. E criaram uma polícia formada por escravos. Quer dizer, para eles era mais indigno ser política, então deixaram essa tarefa por escravo, de que correr o risco de ser preso, ou a indignidade de ser preso por um escravo. Ah, então polícia é indígena? Não. Tratador de porco também não é indígena. O tomador de conta do harém também não é indígena. Vamos pegar outras profissões agora que sobrelevem a dignidade para o lado contrário. Senão pode sair alguém daqui, eu corro o risco de sair alguém daqui e falar, professor comparou polícia com tratador de porco, com eunuco e com mais sei o quê. Não comparei nada com nada, porque eu já parti do princípio que eram todos iguais. Eu, vocês e esses que eu mencionei, e mais todos que existissem. Eu não dou igualdade para um sujeito que não tem características morais essenciais para o ser humano. Vocês, hoje, na nossa realidade, vocês sabem que existe gente assim, sabem até quem é. Eu não dou não reconheço a mesma dignidade em quem é mau caráter, cruel, em qualquer dos ramos, da perversão sexual, passando pela perversão moral, até a perversão física que eles praticam contra os seus iguais. Então, isto eu acho que é um ser humano que realmente caiu na indignidade de ser humano. Mas os outros que eu mencionei, não. Vamos ver agora o que acontece com esta configuração deste novo mundo. Interessante que eu estou falando novo mundo agora, em 2022, e estou falando ao mesmo tempo de algumas centenas ou mesmo milhares de anos antes de Cristo. Então, o que é isso? É que o nosso mundo humano tem uma
mudança constante, uma progressão constante através da sua caracterização civilizatória, e vai repetindo tantos períodos de uma passagem progressiva natural, quanto os períodos de crise, de revoluções que ocorrem nessa história humana e que nos mudam de um momento para outro. Então, nós estamos nos reportando àquela mudança radical que ocorreu com o surgimento do Estado. E eu estou mostrando para vocês que ele trouxe uma série de grandes alterações, o machismo, com a dominação do Estado pelos homens, o próprio Estado que foi criado nessa fase, a política, as ideias chamadas de democracia que vieram logo em seguida, o trabalho permutado, o estudo, a civilização racional, e também o direito. Então, casaram-se o direito e o trabalho para formar uma disciplina de conduta, para formar um tipo de atividade juridicamente disciplinada que iria fazer a possibilidade de relações menos traumáticas, menos conflituosas, como aparece no esquema que vocês verão logo a seguir, no início da próxima aula. Então, este complexo trabalho, direito, trabalho, ele se caracterizou nesse momento, ele se firmou como uma atividade relacional, humana e disciplinada. Então, nós deixamos aquele tipo de relação de trabalho através da cooperação comunitária, ou, como eu já disse há pouco, que eu prefiro, com a comunicação através das pessoas para a realização de seus eventos. Então, esta cooperação comunitária primitiva, tribal e primitiva, ela foi sucedida pela forma de trabalho de imposição. Vejam que por trás de todos esses indícios de mudança radical naquela época, há o elemento imposição. O Estado foi uma imposição dos homens sobre as mulheres, a política foi uma imposição dos poderosos, das classes dominantes sobre as dominadas, dominadoras sobre as dominadas, a atividade produtiva seguida de alienação, seguida de trocas em mais amplos ambientes, é uma forma de imposição dos que detêm o controle da vida econômica sobre os que exercem e produzem essa vida econômica. Vejam, então, que ao mesmo tempo que os homens tomaram das mulheres o poder de aviamento, de realização das funções comunitárias, eles tomaram também a posse e começaram a inventar a ideia de propriedade dos bens dessas mulheres. Consequentemente, eles aliaram as duas coisas, a gestão da comunidade e a gestão da satisfação das necessidades econômicas. Eles juntaram as duas coisas, e isso era a fonte de seu poder. Esta fonte de poder, que continua até hoje, infelizmente, gerou uma maior desigualdade entre as pessoas. E nós passamos a ter o Estado, ou melhor, o império, que é uma forma agressiva, conquistadora,
impositiva de Estado, daí também a imposição, o Império passou a reinar. E, como consequência de tudo isto, aqueles indivíduos menos aquinhoados que, economicamente, e eu acho que não existe má sorte econômica, eles são menos aquinhoados simplesmente porque não estão no caminho da fortuna, porque não detêm o poder de direcionar para si aquilo que gera outro poder, gera mais poder, gera riqueza, gera proeminência dentro da sociedade. Proeminência no sentido de superior e preeminência no sentido de vir primeiro, de alcançar primeiro as coisas que, como não dão para todo mundo, vão faltar para os últimos. Esta é a nova relação de trabalho que surgiu. E aí sim, uma relação jurídica. Só que não uma relação jurídica de direito do trabalho e nem sequer de prestação de serviço. Eu tenho trabalhado com vocês a noção da diferença da relação de trabalho, que é abrangente toda forma de outorga da minha força de trabalho para o outro, e dentro dela a relação jurídica de emprego, que é uma forma de relação de trabalho submetida não só à aplicação, já como sendo de domínio, aplicação da força de trabalho, já como sendo de domínio do recebedor, que detém o produto final, que é exatamente essa força de trabalho, e que, então, vai se processar com o indivíduo produtor, o indivíduo trabalhador, subordinado, submetido, escravizado ao dominador, ao que detém os bens todos, inclusive o trabalhador, tratado como um bem físico, um bem material, uma propriedade, um domínio. E aí nós passamos a ter a relação de escravidão. Obviamente, não é única, não é sempre igual, não é sempre com as mesmas causas e as mesmas consequências. Há 30 anos atrás, a escravidão foi abolida na América Saudita. Eles falam que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas não. Eu nunca fiz uma pesquisa profunda sobre isso, mas o Brasil pode até ter sido o último a abolir a escravidão nas Américas, mas em nível mundial não. Muitos outros países liberaram depois, como a própria China, dominada na época pelos ingleses, principalmente. Era ali uma confusão, uma troca de senhores europeus degladiando entre si e dominando o povo chinês. Mas o fato é que esses estrangeiros escravizavam um a um os chineses e, globalmente, todo o povo da China. Então o Brasil foi cruel, foi um escândalo, foi deformador de nossa personalidade e de nossa história até hoje, por causa da generalidade e da duração da escravidão no meio das crueldades que esse país produz, esse país Brasil. Mas não foi o último a abolir a escravidão. Então, essa escravidão, por outro lado, aqui no Brasil, com os navios negreiros trazendo os negros da África através de apreensão deles, corrompendo as próprias tribos africanas para que uns aprisionassem e vendessem os membros das outras. Isso tudo era a base da escravidão brasileira. E aqui ela tinha
um método próprio também e um método muito sofisticado, com o capitão do mato que caçava escravos presos, escravos fugidos, o senhor de escravos, que era o dono, o proprietário de todo aquele ambiente e que dava a última palavra nele, o capitão do mato, eu já falei, o chefe dos escravos, aquele que lidava diretamente com eles, os promovia, os punia, os torturava, os valorizava, etc. Então, tinha uma estrutura bastante sofisticada para mandar aqueles negros. E eles eram aplicados tanto nas atividades produtivas, na plantação de café, de cana-de-açúcar, manutenção das fazendas, carregadores de volumes dentro da cidade e até de pessoas para as madames não pisarem na lama das ruas que tinha na borda da casa do imperador e em toda a cidade. E então, esta é muito diferente daquela escravidão que existiu no Império Romano, na Grécia, que existiu quando os judeus migraram para o Egito e lá se tornaram escravos, quando os judeus foram levados numa primeira diáspora, essa não chegou a ser diáspora, eles não esparramaram, eles foram levados para a Babilônia, foram levados para a Assíria, para outros países, para lá serem escravos, morarem em guetos, onde se tirava a força de trabalho para a cidade e o império funcionarem. Pois bem, então, o primeiro passo, a primeira forma de relação de trabalho foi a comunitária, a tribal comunitária primitiva. A segunda forma foi a escravidão. Era a organização escravista imperial. E onde existia o império, existia escravidão. Como hoje ainda existe império, hoje ainda existe escravidão. E deem uma olhada no mundo, que vocês vão ver por onde passam as linhas e as vias desses impérios e da escravidão e das escravidões, que são até diferentes umas das outras, que os beneficiam. Então, esta é a segunda fase, a imperial escravista, ou escravismo imperial. Como eu estou falando, do direito do trabalho, é da relação de emprego, ela era uma relação escravista imperial. Mas esses impérios foram caminhando pela influência da igreja primitiva, pela queda dos impérios da época, que eram os romanos, os gregos, os egípcios, os turcos e vários outros, e elas foram, ao mesmo tempo, sendo transformadas em outras formas de apreensão da força de trabalho alheia. Aí, a Europa foi invadida e o Império Romano foi derrubado pelos chamados bárbaros. Ninguém os conhece direito porque não existe história do vencido, existe história do vencedor. Então, não há histórias da humanidade que se reportem com detalhe de onde que vieram os bárbaros, o que os impulsionou para a Europa, qual que era o nível de civilização e de evolução de organização comunitária deles. Sabe-se que existiam povos bárbaros daqueles que eram todos, se não eram nômades permanentemente, estavam praticando o nomadismo enquanto vinham do leste da África e do oeste da Ásia, entrando pela Europa. Então, ninguém tem condição de dizer que eles não eram nômades, porque isto aí era a concretização do nomadismo.
Mas, além de nômades, eles tinham vários aspectos ainda primitivos que tinham passado pelo período imperial, mas sem grandes contatos com os impérios, e por isso ainda não tinham deixado totalmente a sua organização político-social, a sua organização trabalhista, a sua organização da comunidade. Ainda tinham muitos aspectos da época tribal, da época do trabalho comunitário. E, dessa maneira, eles entraram na Europa puxando aquelas apetrechos de transporte, que eles ainda não tinham nem os animais devidamente domesticados, ou pouco, mas eles usavam muito uma coisa que aparece em filme de faroeste americano, principalmente daqueles mais antigos, em que os índios apareciam puxando um X com 2 troncos longos de madeira, primeiro eles mesmos puxando, depois usando cavalos e tal, que eles já foram aprender com os brancos dos Estados Unidos. Quer dizer, eles se apropriaram da forma de transporte, do avanço da tecnologia de transporte que os brancos lhes trouxeram, ou que viram no uso dos brancos. Então, dessa maneira, os bárbaros entraram na Europa, conquistaram a Europa, derrubaram primeiro o Império Romano do Ocidente, quer dizer, o que dominava a Europa continental mediterrânea, a Europa continental que orlava por cima, pelo norte, o mar Mediterrâneo, e ao derrubar esses outros países, eles foram se implantando, misturando a cultura, a tecnologia dos dois, dos que foram derrubados, dos romanos e de seus dominados por toda a Europa, e foram derrubando também esses bárbaros mais antigos, esses povos autóctones da própria Europa e tal, e misturando aspectos tecnológicos, culturais, técnicos, dos velhos dominados pelo Império, do próprio Império, e os trazidos por eles. Então, com esses trazidos por eles, eles já formaram na Europa um novo regime. Derrubado o Império Romano, de quem que eram aquelas terras que ia ali do Estreito de Gibraltar, do Monte Atlas, em Portugal, já divisando com o Atlântico, até aos montes que separam a Europa Ocidental de povos que vivem após os montes Urais, os Cárpatos, aqueles montes que fazem a divisa entre Portugal e Ásia, desde o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, até lá no norte, até na Escandinávia, península, grande península europeia, onde se localizam a Escandinávia, a Suécia e a Finlândia. A Escandinávia não, que a Escandinávia é a Noruega, Finlândia e Suécia. Pois bem, como é que era esse novo regime que eles foram implantando? Eles tiraram um pouco das ideias de propriedade dos romanos, mas eles não conseguiam, esses bárbaros, não conseguiam abranger a ideia completa da propriedade individual. Eles não tinham nenhuma ideia completa de serem indivíduos, de serem diferentes dos outros. Então, eles tomaram as terras por tribo. Cada tribo que se assentava, que deixava de ser nômade e aplicava em suas terras essas ciências, essas técnicas que eu acabei de mencionar como vindo dos outros e deles mesmos,
enquanto eles eram nômades, cada tribo dessas ocupava um território que era o campo daquela tribo. Campo, fedos, vem do latim antigo. Então, eles transformaram aquilo em campos feudais. Feudal porque era do campo. E tinha uma dominação própria, que eram os heróis, os guerreiros, os dignatários, os prezados pela tribo, que eram prezados por ela, mas as desprezavam enquanto elementos de convivência com ele, e ele erguia no alto de uma montanha uma torre. Ainda não era a época dos castelos, tinha sido em Roma. Vai lá que vocês veem os grandes palácios e castelos, as ruínas dos grandes palácios e castelos romanos, ou da Grécia, ou os da própria Bizâncio, que era a capital dos turcos e que se transformou de Constantinopla em Bizâncio, quando os turcos tomaram do Império Romano, destruindo o próprio Império Romano, que foi a queda do Império Romano do Oriente, a segunda e última, já em 1453, 47 anos antes do Brasil ser descoberto não, ser invadido pelos europeus, pelos portugueses, e Ed Caterva e outros europeus que por aqui apareceram com as suas fungadas de domínio em cima das costas dos índios. E aí, os feudos eram dominados por esses dignitários das tribos. Eles, então, distribuíam os feudos para os seus exércitos, para as pessoas da tribo, os trabalhadores e tal, não como propriedade deles, mas como cessão voluntária e eletiva do senhor feudal. Não era uma cessão definitiva, não era uma cessão libertadora, porque o capitalismo entende que o capital é libertador, mas lá nesse período, que ainda não era capitalismo, ficava muito evidente que o capital, o poder, o bem material, a terra, não eram libertadores. Pelo contrário, elas eram dominações dos senhores feudais. Enquanto a população, o trabalhador, e aqui ficou fácil distinguir entre quem manda e quem trabalha. Quem manda, senhor feudal, com a sua corte, com os seus asseclas, com os seus dignitários. E quem trabalha, o povo, o pobre, o distante, geneticamente, fisicamente, historicamente, desses senhores feudais. E aí, distribuindo para eles, os senhores feudais, a terra, os senhores feudais os transformavam em servos de gleba. Gleba é o pedaço do feudo que dava para cada família, que cedia sem transferir propriedade, porque ele mesmo não tinha propriedade daquilo. Ele era o senhor feudal, ele era o homem que mandava no campo, que mandava no feudo. Não tinha título, não tinha nem cartório para registrar título. A maioria deles, inclusive os senhores feudais, era totalmente analfabeto. Carlos Magno, que veio no meio dessa fase, que a gente chama de feudalismo ou Idade Média, Carlos Magno, o rei que praticamente criou a França, ele aparece na história como o unificador dos francos, que viraram então franceses. Olha como é que muda as coisas, de francos para franceses. Então, ele era analfabeto e nunca conseguiu aprender a ler, apesar de tentar. Trouxe até um professor inglês para tentar com ele, porque os franceses não estavam lá com essa fama toda de bons educadores nesse período, e não conseguiu aprender a ler. Então, o rei tinha tão pouco contato, o reino lhe dava tanta pouca
oportunidade de ver coisa escrita. Nem a Bíblia era publicada, porque não tinha imprensa. Ela era manuscrita por monges naqueles monastérios criados lá nos altos da montanha, igual aquele homem primitivo não, aqui do Brasil, do resto do mundo, que vai ermitão, não é primitivo, é ermitão, que vai morar no alto do monte, em uma ermida, e lá ele transcreve livros, ele faz anotações, ele cria aqueles livros antigos, todos bordados a ouro, com microgravuras, com uma organização muito mais artística de artes visuais do que artística de linguagem ou de escrita. E o livro que mais rolava lá era a Bíblia, que a partir do fim desse período, que nós estamos começando a falar nele agora, começou a ser diferente também. Nós passamos a ter uma Bíblia católica, uma Bíblia do Zwingli, uma Bíblia do Martinho Lutero, uma Bíblia do Calvino, e assim por diante. Por quê? Falsificações? Não, porque as traduções tinham que sair do aramaico, passar para o grego, vir para o romano, para depois ir para a língua deles. E nem sequer essa correspondência exata entre o latim dos romanos e as línguas dos povos nômades que tinham entrado para a Europa e deixado de ser norte era exata. Não havia um tradutor imbuído de toda a técnica de tradução que existe hoje. Então, este foi o período feudal. E nós vamos deixar para começar na próxima aula a descrição interna desse período feudal. Recordem-se, ela vai se passar entre o senhor feudal e seus vassalos, que são aqueles elementos da corte pendurados a ele, que existe até hoje em nossas cortes não judiciais, inclusive. Por exemplo, a corte do Palácio do Planalto, a corte do Congresso Nacional, das duas conchas do Congresso Nacional, e mais os 8 ou 18 prédios ocupados pelo próprio Congresso em torno daquela Praça dos Três Poderes. Fiquem lembrando disso, tentem ouvir de novo essa aula, porque, como eu disse para vocês, simplesmente o fato de me ouvirem não vão fazer vocês de recordarem de mim até no final do curso. Eu não sou nenhum astro de Lollapalooza, de Rock in Rio, ou das beiras de pianos americanos como Frank Sinatra e aqueles outros. Eu não tenho na voz o poder de gravar permanentemente nas memórias de vocês. Então, releiam, reouçam e esquematizem e tal. E lembrem-se disso. Os atores dessa nossa fase que nós vamos descrever do direito feudal, é da época feudal, em que eu tenho o senhor com seus vassalos, os militares, o clero, a nobiliarquia, e tem embaixo os feudos divididos em glebas, cada uma com seu servo de gleba e sua família. Daí para frente, nós vamos estudar como é que eram as relações de trabalho deles, que ainda não eram de emprego. Até lá.